Vou dividir a tela aqui com vocês. E o que a gente tem visto até aqui, né? A gente tem visto o seguinte, a gente tem visto que nós temos 5 espécies tributárias no Brasil, quais sejam os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Muito bem. E aí passamos a enfrentar cada uma dessas espécies, sendo certo que vimos os impostos, o conceito de imposto e a sua classificação. Em seguida, vimos as taxas, o conceito de taxa e a sua classificação. Hoje nós vamos ver as contribuições de melhoria e, se houver tempo, veremos também os empréstimos compulsórios. Muito bem. Ora, quando eu falei em imposto, a gente disse que imposto é chamado de tributo não vinculado. Por que imposto é tributo não vinculado? Por causa da redação do artigo 16 do Código Tributário Nacional, que diz que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Significa dizer que, pelo fato de que você paga um imposto, você não tem direito a receber do Estado nenhuma espécie de contraprestação. Não. Se você oferir renda, você tem que pagar imposto de renda. Se você possui imóvel, você tem que pagar IPTU. Se você possui automóvel, você tem que pagar IPVA. Agora, pelo fato de que você paga imposto de renda, IPTU, IPVA e todos os demais tributos, ou todos os demais impostos, elencados nos artigos 153, 154, 155, 156 da Constituição, nem por isso você tem direito a receber do Estado qualquer espécie de contraprestação. Porém, as taxas, contrário senso, quando nós vimos as taxas, nós vimos que as taxas são chamados de tributos vinculados. Por quê? Elas têm caráter eminentemente contraprestacional. Então você só estará obrigado a pagar uma taxa se receber do Estado a contraprestação respectiva. Assim também é a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é um tributo, portanto, vinculado, tal como a taxa, e diferente do imposto, que é tributo não vinculado, como eu disse. A contribuição de melhoria só terá que ser paga se houver obra pública e dessa obra pública resultar uma valorização imobiliária. Esse é o conteúdo do artigo 81 do Código Tributário Nacional, que diz que a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Bom, esse dispositivo aqui do artigo 81 do CTN, ele nada mais faz que obedecer ao comando do artigo 145, inciso 3 da Constituição, que diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1, impostos. Inciso 2, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Então,
a competência para instituir contribuição de melhoria, diferentemente dos impostos, que é uma competência exclusiva de cada pessoa jurídica de direito público, assim nós vimos que, relativamente aos impostos, o artigo 153 e o 154 estabelecem a competência da União para instituir impostos. O artigo 155 estabelece a competência dos estados e do Distrito Federal para instituir impostos, e o artigo 156 estabelece a competência dos municípios e do Distrito Federal para instituir impostos. Muito bem. Relativamente às taxas, nós já vimos que é diferente. Relativamente às taxas, tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios, poderão instituir taxas, desde que prestem os serviços públicos concernentes a tais taxas. Assim, também as contribuições de melhoria. Ou seja, a contribuição de melhoria, tanto quanto a taxa, é um tributo de competência comum. Significa dizer que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir contribuição de melhoria, desde que, primeiro, realize obra pública. Segundo, que dessa obra pública resulte uma valorização imobiliária. E terceiro, há que se observar os dois limites do artigo 81 do CTN. Quais são esses dois limites? O limite individual e o limite total. O limite individual é o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel considerado. Vamos imaginar o seguinte: você tem um imóvel e na rua onde você tem o seu imóvel, aquela rua não é asfaltada. Então o seu imóvel vale lá, vamos supor que o seu imóvel tenha o valor de R$500 mil. Aí vem a prefeitura e asfalta a rua. Muito bem. E porque a rua foi asfaltada, agora o seu imóvel se valorizou. Ele se valorizou até em 5%. Por exemplo, ele hoje vale R$525 mil. Aí vem a prefeitura e cobra de você um valor referente à chamada contribuição de melhoria. Aí ela vem e apresenta uma conta para você de R$200 mil, né? Referente à contribuição de melhoria. Você pode ir à justiça e vai ganhar, provando que essa contribuição de melhoria no valor de R$200 mil extrapola em muito o limite individual, que é o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel. Significa dizer que se o seu imóvel teve uma valorização da ordem de 5%, que representaria R$25 mil, essa contribuição de melhoria não poderia ultrapassar esse limite de R$25 mil. Então, ela está cobrando, a prefeitura está cobrando R$200 mil, dos quais 175 são indevidos e 25 realmente são devidos. Agora, você vai argumentar que, como a prefeitura está te cobrando um valor exorbitante, então você não tem que pagar nada, você tem que anular o lançamento, e o lançamento tem que ser novamente realizado, se isso já não houver sido alcançado pela decadência, que é coisa que nós vamos ver depois. Mas, basicamente, o que você tem que ter em mente é que o primeiro limite a ser observado é o limite individual, ou seja, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel considerado. Muito bem. O outro limite é o chamado limite total. Limite total, exatamente. O que é limite total? Limite total, senhores, é o valor da obra, ou seja, o valor da obra é decorrente de uma despesa que está prevista no orçamento daquela pessoa jurídica de direito público, que
alocou uma determinada verba para ser objeto de uma contribuição de melhoria que vai fazer face a uma obra pública. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a prefeitura gastou com o asfaltamento dessa rua R$1 milhão. O limite total basicamente é o seguinte, prefeitura, ela não pode arrecadar desses contribuintes dos imóveis beneficiados por essa obra mais do que ela gastou com a obra. Então ela não pode gastar 1 milhão e arrecadar dos contribuintes 2 milhões. Não, ela não tem esse direito. O máximo que ela pode arrecadar é o valor despendido por ela no custo da obra. Então ela tem direito, sim, de fazer uma obra. Se dessa obra resultar valorização imobiliária, então ela tem direito de instituir contribuição de melhoria. Mas há que observar que o valor máximo a ser arrecadado pelo ente federativo que realizou a obra é o valor da obra, nem um centavo a mais, né? Aqui eu trouxe um julgamento aqui do Supremo, de relatoria da ministra Ellen Grace, no sentido de que esta corte consolidou o entendimento no sentido de que a contribuição de melhoria incide sobre o quantum da valorização imobiliária, ou seja, esse imóvel, voltando lá no limite individual, esse imóvel se valorizou em 5%, que no seu caso seria R$25 mil, esse é o limite da contribuição de melhoria, que vai incidir sobre o quantum da valorização, e não sobre um valor aleatório que a prefeitura entenda por bem cobrar de vocês. Vejam só, mas além de ter que observar o limite individual e o limite total, o ente federativo que instituir a contribuição de melhoria vai ter que observar também os requisitos formais do artigo 82 do CTN. Veja, o artigo 82, ele estabelece que a lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. 1. Publicação prévia dos seguintes elementos: memorial descritivo do projeto, orçamento do custo da obra, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, delimitação da zona estabelecida, determinação do fator de absorção do benefício da valorização imobiliária para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. E 2, fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Então significa dizer, em última análise, o seguinte: como é que esse contribuinte, então, vai verificar, né, que o limite total não foi observado? Como é que ele vai saber quanto foi o custo dessa obra, para saber se o valor que está sendo arrecadado não é, inclusive, superior ao custo da obra? Ele vai ter que observar esse edital aqui, onde está o orçamento do custo da obra e onde está a determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, e assim sucessivamente. Ou seja, não basta respeitar os limites total e individual do artigo 81. Há que observar também os requisitos formais do artigo 82, sem o que esta contribuição não terá validade no plano jurídico. Não poucas vezes, senhores, os senhores serão surpreendidos por um carnê de cobrança de contribuição de melhoria
por uma obra que sequer valorizou o seu imóvel, né? Isso aí acontece muito no Brasil. O poder público resolve fazer uma determinada obra e resolve que essa obra valorizou muito o seu imóvel. Muito embora você não saiba nem onde fica essa obra. Ele reformou uma praça que fica a 8 quilômetros da sua casa e diz que seu imóvel se valorizou uma barbaridade com a reforma daquela pracinha e manda para você uma contribuição de melhoria. Se você for à justiça e provar que seu imóvel não se valorizou nada, exatamente nada é o limite individual. Ou seja, se o seu imóvel não se valorizou com a obra, você não tem que pagar nada de contribuição de melhoria. O que acontece muito no Brasil também, lamentavelmente, é que não poucas vezes se institui contribuição de melhoria, né? Quando na verdade a obra pública, em verdade, ao invés de valorizar o imóvel do indivíduo, desvalorizou esse imóvel, né? Isso aí, temos alguns casos emblemáticos aqui no Brasil, né? Um deles foi o Minhocão, pasme, aquela obra medonha, né? Aquele viaduto horroroso que corta o centro da cidade de São Paulo. Aquele viaduto, quando foi instituído, aqueles imóveis que ficavam naquela rua lá, eles praticamente perderam totalmente o seu valor comercial, porque ficavam muito próximos do viaduto. O viaduto foi mal projetado, ele tem uma série de defeitos ali que inviabilizam aquilo como uma obra viária decente numa metrópole, né? Então, na verdade, o que é pior, né? Além de terem tido os seus imóveis praticamente destruídos pela obra, ainda receberam um belo carnê de contribuição de melhoria por aquela obra que, na verdade, sequer deveria ter sido realizada. Mas o Brasil é assim. Então, aqueles contribuintes foram à justiça e, evidentemente, ganharam, né? Inclusive, propuseram uma indenização contra o Estado que deveria, enfim, indenizá-los pela verdadeira perda que representou do seu imóvel. E como não existe contribuição de pioria, só existe contribuição de melhoria, então se você receber uma obra pública e dessa obra pública não resultar nenhuma melhoria para o seu imóvel, nenhuma valorização de fato para o seu imóvel, você não estará obrigado a pagar contribuição de melhoria. Muito bem. Dentro desse contexto da classificação pentapartida que nós partimos, né, ou chamada quinquipartida também, por outra parte, da doutrina, nós temos que, além dessas 3 contribuições previstas pelo artigo 145 da Constituição, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria, né? Nós temos que os artigos 148 e 149 da Constituição aludem a 2 outras modalidades tributárias, para cuja instituição só a União é competente: o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Nós vamos enfrentar as contribuições especiais e vamos ver que elas dividem-se hoje em 4 subespécies, que são contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias econômicas e profissionais, contribuições sociais e contribuições para custeio da iluminação pública. Muito bem. Antes de enfrentar as contribuições especiais, nós vamos enfrentar os empréstimos compulsórios, que ficam localizados no artigo 148 da Constituição. 1 minuto, por favor, que eu vou trocar a gravação e retorno em seguida. 1 minuto, por favor.